Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Grupo Espírita de Estudos Bezerra de Menezes. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. São 7h30 e vamos dar início à nossa reunião pública. Alguém vindo à casa pela primeira vez? Ótimo. Então, lembrando por gentileza, que verifique se os telefones, celulares estão desligados, estão no módulo avião, para que não haja nenhuma interferência no decorrer da palestra, ok? Bom, hoje teremos a nossa amiga Joana Bottini, que falará sobre tesouros celestes. E o preparo de hoje é do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Fechou. Riqueza para o céu. Ajuntai tesouros no céu. Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 20. Quem se aflige indebitamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento? Se observamos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos ao revés pena deles. A palavra do Cristo é clara e insofismável. Ajuntai tesouros no céu, disse-nos o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Efêmera será sempre a galeria de evidência carnal. Beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna moedada podem ser simples atributo da máscara humana, que o tempo transforma, infatigável. Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houveres instalado em ti mesmo. Então, irmãos, depois desse preparo, depois dessa harmonização, vamos estar aqui nesse ambiente, né? Deixando um pouco de lado as nossas questões do dia a dia. Vamos focar com atenção, com sentimento, vamos trabalhar nossas emoções por aqui, porque aqui é o lugar, esse ambiente onde nós estamos sendo tratados, acolhidos, para podermos depois fazermos as reflexões do que for falado. E vamos agradecer esta oportunidade por estarmos aqui. Que a espiritualidade possa intuir e orientar a Joana, para que possamos ter um bom estudo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Já não está ligado? É. Foi? Tá. Deixa eu só botar o volume aqui. Boa noite.
É sempre com muito prazer que eu venho a essa casa, a convite aqui da direção, e uma responsabilidade muito grande de falar de Jesus e numa casa de Bezerra, né? E eu me emocionei muito porque o Nil abriu num dos capítulos da Fonte Viva, e que é justamente o tema da nossa palestra de hoje. Então eu agradeço a espiritualidade e que ela possa me conduzir, que a minha boca possa falar o que o meu coração quer expressar, porque é sobre isso que nós vamos falar. O nosso tesouro, ele se encontra onde está o nosso coração. Eu estou achando que o som está reverberando, não está? Vocês não estão achando que o som está reverberando ou tá bom? Tá bom? Bom, então vamos lá. Tesouros celestes. Ele é baseado, o tema que nós vamos falar, no capítulo 25, Buscai e Achareis, que é do Evangelho segundo o Espiritismo. E, como não poderia deixar de ser, vou começar com aquilo que o Nil falou, né, do Emmanuel, porque este tema, ele está associado a essa passagem de Mateus. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem os destrói. Acumulai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem o ferrugem os destrói, onde os ladrões não penetram nem os roubam. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Mas para a gente entender bem esta passagem, que ela possa ter um significado maior em nós e na nossa reflexão, eu vou começar com um fato. E esse fato, ele foi tirado do livro Instruções Psicofônicas. E ele se refere a reuniões mediúnicas que foram realizadas no Grupo Espírita Meimei, em Pedro Leopoldo, onde Chico Xavier participava. Então, eles resolveram, depois de muitos anos, fazendo muitas reuniões, que pudessem colocar isso num livro para servir de experiência para as demais pessoas. E então assim foi. E o livro então é composto de 65 capítulos e retrata o relato de espíritos que chegavam às reuniões para contar um pouco de sua história pós-morte e que chegaram naquela reunião, cada um dentro das suas dificuldades, enquanto espírito desencarnado, e depois que tinham condições de revelar o que levou-os até lá e o que foi a sua experiência na casa, eles então fizeram este livro. E esse capítulo que nós vamos ver é justamente o que nos revela a palestra de hoje. Onde está o teu tesouro? Ele está no capítulo 16, Amarga Experiência, e conta o relato de um espírito em sua última encarnação e como foi seu processo de aprendizagem naquela casa espírita. Inicialmente, demonstra sinceridade, espontaneidade e muita gratidão ao grupo por lhe dar a oportunidade de entender melhor a fala de Jesus. Onde está o teu tesouro, está o seu coração.
Então, essa experiência foi do Francisco. Francisco, então, narra que a vida inteira dele, ele buscou angariar riquezas. Ele só tinha a vida toda voltada para bens, acumular riquezas e mais riquezas, e tinha no pensamento dele que quanto mais riqueza ele tivesse, melhor seria quando ele estivesse com mais idade, ele poderia desfrutar tranquilamente da sua vida, porque ele já teria ganho o suficiente para ele viver com tranquilidade. Então essa, em resumo, era a história de Francisco. E assim ele passou a vida inteira. Porém, quanto mais ganhava, mais necessidade ele tinha de ganhar. Caso perdesse algum dinheiro ou bem, o que tinha ainda lhe seria suficiente para uma vida bastada. Porém, nós que somos espíritas, conhecemos e sabemos que a grande mestra renovadora da vida, que é a morte, chegou para Francisco. Porque a morte, ela é um ciclo da vida. A nossa vida é nascer, crescer, envelhecer e morrer. A morte, ela é uma fase da vida. O que nós estamos aqui é uma existência, que é diferente da vida. Nossa vida é uma só. Nossas existências são várias. E cada existência, a gente tem um nascimento, um crescimento, um envelhecimento e uma morte. E assim não é só conosco, é com toda a natureza. Os seres vivos, sejam eles vegetais, animais, passam por esse ciclo da vida. A diferença é que nós temos as reencarnações sucessivas como parte da justiça divina e uma forma de aprendizagem. Então, a morte chegou para o Francisco e ele, então, de repente, ele não tinha mais aquele corpo físico e ficou naquele mundo inesperado para ele, porque ele não se preparou e ele não sabia identificar quanto tempo que ele ficou lá. Mas ele só conseguiu perceber isto quando ele estava lúcido e pôde revelar isso na reunião, tá? Quer dizer, todo o mecanismo que o Francisco passou, ele só teve noção disso depois de um certo tempo frequentando a reunião. Quem aqui trabalha com reunião mediúnica? Você não tem essa? Então, 2, né? Quer dizer, vocês mais do que ninguém vão entender o que eu estou falando, né? Que os espíritos chegam, muitas das vezes, tão perturbados que eles não têm condições ainda de se expressar, de colocar o seu sofrimento, as suas dores, o porquê que estão lá. São coisas que vão sendo desnudadas para esse espírito como um véu que vai se abrindo. Então, ele contou que nessa experiência dele pós-morte, ele ficou muito desesperado, porque assim que ele se deu conta, que ele viu o túmulo dele era um bloco de ouro. E ele não entendeu. Olhou para um lado, tudo era bloco de ouro, saiu daquele ambiente e tudo que ele tocava, tudo que ele buscava se transformava em ouro.
Foi para sua casa, ninguém conseguiu vê-lo, mas ele queria dormir, descansar, comer, beber, mas ele só via ouro na frente dele. Só conseguia identificar, distinguir ouro. Gente, isso é verdade, isso é um fato, tá? Lógico que contado de uma forma que tenha um encadeamento, mas isso era um fato. E ele então dirigiu-se para uma igreja e tudo era ouro. A hóstia, a imagem de Maria, a cruz do Cristo, tudo era substituído por imagens que lhe remontavam a dinheiro e ouro. Ele sai, vai buscar uma fonte e a água também se transforma em ouro. Rogou então a Deus que diminuísse sua aflição, porque ele não aguentava mais. Ele queria sair daquele suplício de só ver ouro. Imagina você, tudo que você toca, tudo que você vê, tudo que você quer, só se transforma em ouro, né? Por mais que ele quisesse muito ouro, mas não era dessa forma, né? Ele queria o ouro para que ele usufruísse, mas não que tudo que ele precisasse se transformasse em ouro. E então, quando ele rogou a Deus, ele ouviu o seguinte de Deus: meu filho, na casa do Criador, seus filhos acham o que procuram. Procurastes ouro e agora o tens em abundância. Buscai e achareis. Essa frase, buscai e achareis, a gente às vezes tem muita dificuldade para a gente transcender por uma linguagem metafísica, transcendental, que foi o que Jesus veio nos ensinar. Então a gente acha que aquilo está se referindo à nossa vida material. Eu busquei, mas muitas das vezes eu não encontrei. Eu queria tanto emprego, eu busquei, mas não achei. Eu queria tanto um filho, eu busquei, mas eu não achei. Eu queria tanto uma casa, eu lutei tanto para ter uma casa própria. Eu busquei e não achei. Mas nós temos que entender que todas as mensagens de Jesus, seus ensinamentos, são transcendentais. Ele fala de uma vida eterna, ele fala do reino dos céus que está dentro de nós, né? Ele fala das bem-aventuranças. Então nós não podemos trazer isso para a nossa vida material, porque não é nela que Jesus se preocupa. Então, nesse momento desesperador, Francisco lembrou de um amigo, Cícero, que havia falecido. Bastou pensar no amigo que Cícero surgiu à sua frente e lhe dá as mãos em auxílio e diz: venha, Francisco, vou te levar em um lugar que vai te ajudar a entender o que está se passando com você. Por que foi tão rápido assim? Ele pensou no Cícero e Cícero imediatamente apareceu à sua frente. Por quê? Porque no mundo espiritual a comunicação é pelo pensamento. Pensou, realizou. Pensou, achou. Então, tudo que ele havia desejado a vida inteira para a sua vida se transformou em ouro, porque era isso que ele pensava, que ele buscava. Então, pensou no Cícero, o amigo estava desencarnado, imediatamente Cícero chegou para socorrê-lo e disse que ia levá-lo no lugar que ia ajudá-lo. Esse lugar era a casa espírita, né? Meio. Aos poucos, pela comunicação com os outros espíritos e pelos esclarecimentos, eu estou vendo que eu estou com os dois. É isso mesmo. Tá? E pelos esclarecimentos dos espíritos benfeitores, ele veio entender de onde vinha aquela obsessão por ouro. De onde vinha aquela obsessão? Era dele mesmo. Ela era uma auto-obsessão.
porque ele passou a vida inteira pensando, desejando, querendo, angariando bens, e essa ideia se transformou no que a gente chama de uma monoideia, que é um pensamento viciado, cristalizado naquilo que tinha sido a preocupação constante na sua existência e conduzia a sua vida. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente pensa. Não é o que a gente pensa e que passa, mas a gente teve um problema com uma pessoa, ficou com raiva daquela pessoa. Aquela pessoa não sai do seu pensamento. O que é isso? Monoideia. Cuidado. Passo a minha vida inteira me preocupando, me metendo na vida do meu filho, querendo mandar nele. Passo a minha vida inteira. Minha vida é direcionada para essa pessoa, para esse foco, ou um ciúme doentio, obsessivo, ou uma necessidade de ganhar dinheiro, ou de ter um poder, ou de ter uma posse. Então a minha vida inteira eu fico remoendo aquilo e meu pensamento se transforma num pensamento viciado, cristalizado. Se a gente cristaliza em coisas boas, ótimo, melhor ainda. Mas a gente tem que entender o que é essa monoideia. É essa coisa constante, cristalizada, viciada que a gente coloca em nossa cabeça. Alguém tem uma monoideia aqui? Tem. Boa ou ruim? Tenho ódio do fulano, quero esganar aquela pessoa, quero matar aquela pessoa. A gente não mata porque a gente é civilizado, mas a gente tem vontade. E aquela vontade que aqui na matéria a gente não consegue realizar porque nós somos civilizados. Quando a gente vai daqui para lá, meu filho, ó, babau, ela se transforma numa monoideia. E aí, aquela pessoa vai estar sempre perto de você, do lado de você, no seu pensamento. E você não consegue se desligar, porque se você não se desligou aqui, não vai ser quando você se desencarnar que você vai se desligar. Essa é que é a questão. E o pior, lá não tem subterfúgio. Pensou, levou. No mundo espiritual, começou a perceber que tudo o que via era plasmado em formas pensamento. Então foi o que eu disse. Você pensa e esse pensamento viciado, cristalizado, ele se transforma em formas de pensamento. Você cria imagens, você cria cenários, você cria personagens e você vive naquela imagem que você criou. Tornou-se participante do grupo de trabalho e o trabalho do Francisco, depois que ele já estava participando das reuniões, já tinha melhorado, já tinha saído desse pensamento cristalizado e entendeu a sua situação de espírito desencarnado. Então ele se colocou disponível para trabalhar na casa. E logicamente você trabalha naquilo que você precisa ou naquilo que você tem experiência.
vivência. E ele então foi trabalhar com almas que pensavam como ele, escravizadas pela avareza, para inspirá-las, intuí-las lá no ouvido, né? Faz isso não é assim que se vive, pensa de uma forma mais saudável, botando ideias produtivas. Mas olha só o que ele disse que encontrava. Ele só encontrava ouvidos de mármore, ou seja, ninguém não via nada. Cabeças de pedra, ninguém queria mudar nada. E corações de gelo, sentimentos perversos que não eram tocados pelo pensamento e as intuições do Francisco. Bom, então isso foi para a gente entender e contextualizar o que Mateus falou naquele capítulo do Evangelho. Onde está o teu tesouro, aí estará teu coração, estará a tua vida. Os tesouros na terra são os nossos apegos, não só aos bens materiais, mas também ao poder e às relações afetivas que nos aprisionam. Então é importante a gente chamar a atenção disso, porque vocês podem estar pensando assim, poxa, mas a Joana está dizendo, então eu não tenho direito de procurar trabalhar, progredir, ganhar meu dinheiro, ter uma vida saudável, uma boa educação, um bem-estar, ter o direito aos meus passeios. Não é isso que Jesus fala, nem é isso que Jesus condena. O que Jesus se referia são aos apegos. Quando a gente se apega a alguma coisa, é quando a gente passa a ter um pensamento cristalizado, que se transforma numa monoideia, se transforma em formas de pensamento, seja qualquer tipo de apego, seja de bens, de poder, de posse, de ciúmes, de comida, né? Do que seja, nós temos que aprender a nos desapegar. Por quê? Porque esses apegos, eles nos aprisionam. Então, quando a gente tem algum sentimento de ira ou de raiva por alguém e a gente não consegue se desligar daquela pessoa, quem é o maior prejudicado daquilo? Quem é? Somos nós, porque nós é que ficamos aprisionados naquele sentimento. Às vezes a pessoa não sabe nem que fez um mal a você, às vezes uma palavra mal colocada, um gesto, e você fica rosnando, aquela pessoa chata, porque na primeira oportunidade que tiver eu vou dar o troco, mas não sei o que, não sabe sair daquele pensamento. Então a gente que se aprisiona, a gente tem que entender isso. Larga a pessoa, se livra dela, deixa que ela siga o caminho dela para que você possa seguir o seu caminho. Então, quando Jesus diz para nós perdoarmos, é bom primeiro para nós mesmos, porque o perdão nos liberta. Ele faz com que a gente deixe de ter essa monoideia, essa forma de pensamento e esse apego, porque a gente pensa que apego é só da pessoa, apego é de ideias também, apego é de sentimentos, apego é de pensamentos. Então há necessidade da gente entender isso, porque senão é isso que nós nos aprisionamos e é isso
que estraga muitas vezes a nossa vida, em doenças, em desequilíbrios psíquicos. E depois, quando desencarna, nessa situação de aprisionamento, tanto na matéria quanto a gente vai para o mundo espiritual. E como são bens terrenos, a traça e a ferrugem podem destruí-los e os ladrões podem roubá-los. Então, tudo que é ligado à matéria, seja bem, posse, poder, apego, relações, não adianta a gente ter apego, porque a gente tem que entender que a hora que a gente for dessa para outra, a gente vai levar? Não, não vai levar. A porta é estreita, Jesus falou. A porta é estreita. O que significa essa porta estreita? Só passo eu. Mala eu não levo. Nenhuma. Nada. Agora, o que eu sou, as virtudes que eu conquistei, os atributos do Espírito, os bens espirituais, os tesouros celestes, esse eu levo. Por quê? Porque ele está dentro de mim, ele não está em mala. Eu não os tenho, eu sou. Agora, tudo que eu tenho na mala e eu não as levo. Não os levo. Por isso é que Jesus então falou: a traça e o ferrugem podem destruí-los e os ladrões podem roubá-los. Mas quando nós fixamos nosso coração no solo do mundo, nas coisas transitórias, estaremos criando para nós algemas que nos aprisionam. Algemas são ferramentas de quem está prisioneiro. E nos impedem de alçarmos voos mais altos de espiritualidade para novos patamares da criação. Quando construímos nossos tesouros, não em bens materiais, mas sim celestiais, nada conseguirá destruí-los. São tesouros que acompanharão o espírito após o desenlace. Se apontarmos nossa bússola para os valores eternos do céu, aqueles que eu falei, virtudes, os atributos de bondade, de fraternidade, de compaixão, de perdão, de amor, de amizade, esses nós vamos estar desenvolvendo as asas de libertação. Aqui eu trouxe essa imagem que eu acho muito bonita. Já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Então a gente só voa para regiões celestiais, para lugares mais próximos de Deus, no reino de Deus que está dentro de nós, quando a gente desenvolve essas 2 asas. Não adianta uma só, a gente fica capenga. E ave nenhuma voa com uma asa só. Ela tem que ter 2. E no nosso caso, as 2 asas que nos libertam é o conhecimento, a sabedoria e a moral, as virtudes. Consequências libertadoras ou escravizantes são de acordo com nossas escolhas. A chave da felicidade ou da infelicidade está onde projetamos nossos sentimentos, nossos desejos, nossas metas centrais. Para onde que nós estamos conduzindo a nossa bússola? Qual é o nosso foco? Quem é que está no centro das nossas atenções?
Qual é a importância que eu dou aos tesouros materiais e aos tesouros celestes? Então, que tesouros buscamos? Isso é uma pergunta que nós temos que fazer. Quais são os tesouros que buscamos? Cada um tem as suas escolhas. Porque onde nós colocamos o nosso coração é onde estará o tesouro. Os tesouros que a gente busca é onde o nosso coração vai abrigar. Então eu tenho que fazer escolhas. Serenidade, paz, tranquilidade de quem tem a consciência de que os tesouros celestes já fazem parte do nosso ser, que estão latentes em nós e que são as virtudes ou atributos do Espírito, ou estamos numa luta em glória para tentar encontrar e conservar os tesouros que são transitórios. Por que luta em glória? O que vocês acham? Por que eu fiz questão de botar luta em glória para tentar encontrar e conservar os tesouros materiais? Por que em glória? Quem saberia me responder? Fácil. Em glória porque não adianta. Nós temos que entender que nós somos vulneráveis perante a grandeza do Pai. Eu hoje estou aqui, mas daqui a meia hora eu posso não estar mais. Nós temos que entender o quanto nós somos vulneráveis diante da morte, diante da grandeza divina. Então não adianta eu lutar por uma coisa que é transitória e que eu posso perder a qualquer momento. Então eu luto, mas ela é uma luta em glória, porque eu não sei até quando eu terei direito àquilo. Eu não sei até quando aquilo vai me pertencer. Eu não sei até quando eu vou poder realmente ter o domínio sobre aquelas coisas que eu tenho. Mas o que eu sou, eu não perco jamais. Então eu trouxe aqui Biard de Brienne, um filósofo do século VI a.C., um dos 7 sábios da Grécia. Ele é um exemplo do que realmente devemos dar valor em nossas vidas. Sua cidade estava para ser invadida pelos persas. Enquanto todos corriam para pegar o máximo possível de bens para levar consigo, ele calmo respondeu. Quando lhe perguntaram o que iria levar em sua bagagem, e o que ele respondeu: o que eu possuo, trago comigo. O que preciso já está na minha bagagem. O restante apenas detenho temporariamente. Francisco de Assis, quando estava regando o seu jardim, um frade chegou para ele e perguntou assim: Francisco, se você morresse amanhã, o que você faria hoje? O que você gostaria de fazer que você nunca fez na sua vida? Você gostaria de ver alguém? Você gostaria de estar com alguém? Você gostaria de perdoar alguém? Você gostaria de se encontrar com alguém? E Francisco respondeu: eu continuaria molhando as minhas plantas no meu jardim. Porque Francisco estava zerado. Ele não tinha mais nada que o prendesse à terra, aos apegos dos bens terrenos. Então, ele estava em paz. Ele estava em paz com a sua consciência, em paz com os seus irmãos e em paz com Jesus. Então não é menosprezar o que precisamos da matéria, volto a dizer, mas entendermos que tudo nos foi dado por Deus e que como foi dado por Ele, Ele pode tirar a qualquer momento. A gente tem que entender: poxa, eu consegui um trabalho tão legal, que bacana. Foi Deus. Foi Deus. Porque você poderia ter todo o mérito
e não conseguir. E continuar desempregado. Então, a gente tem que entender, quando a gente entende que Deus tem que ser o nosso foco, que Deus tem que ser aquele que nos provém, por isso que a gente diz, é a providência divina, é Ele que nos provê de tudo. Tanta gente tem o mesmo diploma que eu e às vezes não consegue o trabalho. Quanta gente luta tanto para ter um filho e não tem. E a outra família, às vezes, não quer nem tanto e tem 5 filhos. Por quê? Por que será essas discrepâncias da vida? Por que uns têm muito, outros têm poucos? Por que uns conseguem, outros não conseguem? Porque tudo está nas mãos de Deus. Tudo depende da sua vontade e do seu poder. Então, entender isto passa a mudar radicalmente a nossa forma de pensar. Então, muito mais do que eu estar falando aqui dos tesouros celestes, é a importância de vocês refletirem sobre a necessidade da mudança em nossas vidas. O pouco que seja, mas eu tenho um foco. Eu tenho um caminho a seguir. Pode ser longo, pode ser curto, mas eu estou no processo. E o meu caminho, o meu foco é Deus. Ninguém é mais importante do que Ele. Ninguém. Nem meu filho, nem meu marido, nem meus pais, nem meu trabalho, nem bens nenhum eu posso colocar no lugar de Deus. Entender que os bens materiais é como um barco, ou seja, ele é um meio para chegarmos na outra margem, mas muitas vezes nos detemos, nos apegamos no barco, no meio, como se ele fosse um fim. Então, eu já falei também, as relações com a posse não são de escravização quando Deus está no centro. Quando eu coloco Deus no centro, eu entendo que tudo que eu faço a serviço de Deus. Eu estou aqui a serviço de Deus. O Walter está aqui a serviço de Deus. O trabalho mais insignificante que a gente possa fazer, de lavar uma latrina, é um serviço que nós estamos fazendo para Deus. Porque existe uma lei que ela é inexorável, é a lei do progresso, que vai acontecer com ou sem ou apesar da gente, mas que cada um de nós tem uma parcela, por mínima que seja, para uma ação individual, mais uma reação e uma consequência coletiva. Então, todos estamos nesse grande latifúndio chamado Terra e fazemos parte dessa humanidade. A comida que a gente come na mesa, ela vem desde aquele que planta a semente. Ele plantou a semente, ele regou, teve quem pegou, quem distribuiu, quem fabricou, quem comercializou, quem fez a sua comida até chegar na mesa. E a gente, às vezes, não percebe esse mecanismo da vida e que é tão harmônico. Basta que um elo dessa cadeia se desfaça, que a gente fica sem comida no nosso prato. Mas o dia a dia, o cotidiano, ele é tão belo que a gente não percebe, só quando nos falta. Aí a gente percebe e dá valor o quanto
ele é importante na nossa vida. Então, quando a posse é o centro, vem a avareza. Quando Deus é o centro, a posse torna-se recurso de crescimento e de trabalho. Então, Jesus disse: quem não renunciar a tudo que tem não pode ser meu discípulo. O que Jesus quis dizer? Ele queria que você renunciasse a tudo? Não, ele queria que você renunciasse aos apegos. Aos apegos. Então, a gente tem que entender isso muito bem. Jesus referia-se ao apego da matéria, riquezas, posses, poderes, relações. Há necessidade de sairmos da ilusão do ter para a consciência do ser. Porque quando aparece a luz, imediatamente desaparece a escuridão. Basta uma luz se acender no início de um túnel para que eu enxergue o outro lado do túnel. Mas se não tiver um mínimo de luz, eu só vejo trevas. Então, é preciso que a gente reflita. Se você fosse chamado amanhã, estaria em desespero ou de forma tranquila? Como você estaria? Em desespero ou em forma tranquila? Mais ou menos. O que você gostaria de levar consigo se você morresse amanhã? Não precisa responder, pensar. Alguém necessitaria pedir perdão a alguém? E aí você descobre que você vai morrer amanhã. Já pediram? Está na hora. Como estaria e onde estaria seu coração se você morresse amanhã? Onde você colocou seu coração? É onde está o seu tesouro. Seu coração está preso ou livre? A quê ou a quem? São reflexões. Podem pensar um pouquinho. Meditemos então. Onde estão nossos tesouros? Já estamos conscientes de que trazemos em nós aquilo que realmente somos e nos faz felizes, ou no que temos e que nos provoca aflições? Eu já dei uma palestra aqui, né? Sobre as causas das aflições. Ninguém está livre de aflições. O mundo de provas e expiações é a aflição do começo ao fim. Ou aflições do presente, ou aflições do passado, ou provas, ou expiações, mas que teremos aflições, teremos. A gente tem alguns momentos que Deus dá uma colher de chá, né? Que você não, eu vou dar uma colher de chá, vamos deixar um tempinho aí para respirar, né? Para vir uma outra aflição. Eu, quando fico algum tempo sem aflição, eu falei: meu Deus do céu, o que vem? Lá vem pomba, qual vai ser a próxima? Deve vir pesada, porque eu já estou há algum tempo sem uma, né? Porque quando não é com a gente, é com o marido, quando não é com o marido, é com o filho, quando não é com o filho, é com o neto, mas a gente sempre tem uma aflição, porque ela faz parte do mundo em que nós vivemos. Ainda bem que a gente está a caminho, né? Do mundo de regeneração, vai ser uma maravilha, está todo mundo esperando, aguardando. Vou fazer uma palestra sobre isso. Estamos investindo em bens celestiais, em relações mais afetivas, com mais valor? Vamos dar mais valor às nossas relações. Vamos falar mais que a gente ama o outro. É tão bom. Vocês já experimentaram, a gente fica tão leve quando a gente fala para alguém: eu te amo. Quando o marido vai lá, você fala assim: oh, meu amorzinho, tudo bem? Tá bom, querido. A gente às vezes não aguenta, né? Responde na mesma moeda. Faz parte. Nós ainda não somos anjos, mas só saber que a gente já está no caminho, isso já nos dá uma grande
certeza de que nós vamos chegar lá, né? Nossas mínimas ações estão sendo preenchidas com sentimentos mais nobres. Isso tudo são reflexões que a gente precisa fazer. E aí, então, a gente termina. Eu gosto muito dessa imagem, né? E por que Deus tem que ser o nosso alvo? Porque Deus tem que ser o centro do nosso tesouro. Porque Deus tem que ser a bússola que nos há de conduzir. Quando o nosso alvo é Deus, quando nossa bússola mira para Deus, surge uma força capaz de produzir renovação, superar hábitos. É uma força que age através de vários meios para nos guiar à perfeição, cerceando impulsos, agindo em sentido contrário, alertando sobre desejos imediatistas e paixões abusivas. Nossas ações passam a ser éticas, morais, responsáveis e respeitáveis com o próximo, de serviço ao Pai. Quando eu tenho Deus como a minha bússola, quando eu oro, quando eu me encontro em contemplação, em meditação, nesses momentos em que a gente tenta nos conectar mais com o Criador, mais com a espiritualidade, mais com Bezerra de Menezes, porque Bezerra de Menezes está aqui, não sai daqui, na casa dele, né? Ele tem várias, mas ele também tem uma luz que o leva em vários lugares. Mas a gente se aproxima dele? Qual é o movimento que a gente faz para estar mais próximo dele? Então, quando a gente coloca Deus no centro das nossas atenções, o mundo muda para a gente. As nossas preocupações vão deixar de existir? Não. Mas elas vão vir de uma forma diferente para nós. A gente ganha uma força que nos renova, uma força que nos dá esperança, que nos dá fé de prosseguir, porque muitas das vezes a gente está numa certa situação, a gente está, meu Deus do céu, eu vou desistir. Estou com a filha de uma empregada que está numa situação dessas. E que ela disse, se Eloá morrer, eu vou morrer com ela. Desesperada. Mas é nessa hora que a gente está diante de um desafio, de uma aflição tão grande, que eu tenho que botar Deus sim no meu centro. Porque é Ele que vai me acolher, é Ele que vai me dar a força para eu continuar. E a gente normalmente faz o contrário. Eu não quero mais ser espírita, eu não quero mais ser religiosa, porque eu não consegui o que eu queria. Porque a gente quer negociar com Deus bens materiais, tesouros materiais. E aí a gente não consegue o que a gente quer, aquilo que a gente acha que tem o direito de ter, e aí a gente não consegue, e a gente se desespera e se afasta de Deus. Mas, se é nessa hora que a gente se fortalece e coloca Deus, eu vou ao encontro da sua mão. Eu vou buscar a sua mão que está estendida para mim. Então, essa força surge e ela, inclusive, ajuda a gente a se livrar de obsessores, a pensamentos, a monideias, a pensamentos nefastos. Impede que a gente tenha espíritos que venham buzinar no nosso ouvido. Não é que ele não vem, mas quando ele vem, eu boto Deus no lugar. Nossas ações passam a ser éticas, morais, responsáveis e respeitáveis com o próximo, de serviço ao Pai.
E quando a gente faz este movimento em direção a Deus, o que acontece? Deus age em nós. Na nossa consciência, rumo ao ser angelical que seremos um dia, que é o destino e é o futuro de nós todos. Sermos um ser perfeito. É Ele que eleva o potencial de amar, de aprender, de cooperar na sua obra, de comungar com Ele, de estar sempre com Ele como filho que somos. Eu gosto muito de usar. Eu vivo nele, por Ele e para Ele. Eu vivo nele porque Ele está em tudo e em todos. Eu vivo nele porque eu sou criação de Deus. Eu vivo nele porque Ele é o meu Criador. Eu vivo nele porque a sua energia de amor, ela sustenta e mantém todo o universo e me sustenta e me mantém. Eu vivo por Ele porque Ele é a minha origem. Eu venho dele e eu vivo para Ele porque é o meu destino, é o destino de todos nós. Então, aqui eu me despeço, desejando que todos vocês também tragam em seus corações os tesouros celestes, que coloquem sempre Deus no seu foco principal, que possam refletir sobre aquilo que vocês buscam na vida. É o que é ter ou é o ser? É o que vocês vão levar quando desencarnar? O que vocês querem da vida? Reflita sobre todas as ações que vocês podem fazer hoje. Não deixe para amanhã o que pode se fazer hoje, porque vocês não sabem o dia de amanhã. Né? E criando essa força protetora, acolhedora, que alivia, que consola, que é a doutrina espírita que a gente estamos aqui numa casa, então é porque nós abraçamos essa doutrina que é acolhedora e que é esclarecedora. E que eu espero que a palestra tenha sido bastante esclarecedora, mas mais ainda, que levem vocês a refletir e a mudar um pouquinho que seja. Se cada uma dessas reflexões vocês puderem perdoar alguém, tirar do coração de vocês alguma algema que está prendendo, seja de bem, de posse, de apego, de relações, não deixa para amanhã. E que nunca se esqueça que nós vivemos nele, por ele e para ele. Muito obrigada, muita paz para todos. Vamos agradecer a Joana por esse estudo e agora vamos passar para o momento do passe e peço por gentileza que todos permaneçam em seus lugares, em silêncio, em prece, e que os passistas possam se posicionar para darmos início. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Então, irmãos, vamos nesse momento aproveitando essas energias, essas vibrações, esses pensamentos positivos. Vamos procurar nos mantermos elevados nos nossos pensamentos e agradecer mais uma vez a Jesus, agradecer a toda a equipe espiritual de trabalhadores que preparou esse ambiente para nos recebermos, para que esse trabalho pudesse ser realizado da melhor forma possível. Vamos também vibrar positivamente para aqueles nomes que foram colocados nas caixas de prece, que possamos voltar para os nossos lares melhores do que chegamos, pensando e refletindo no que foi falado, tendo a consciência de Deus em nós.
esse amor maior, esse amor divino que está dentro de nós, nos proporcionando só o bem, e que possamos também levar essas energias para aqueles que não puderam estar aqui conosco, e que possamos ter uma boa noite, e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos passar agora para o momento dos avisos, para depois fazermos o sorteio dos livros. Bom, começando pelo nosso trabalho que nós fazemos, que a Casa faz, a Cesta Básica, na qual ela auxilia diversas famílias com a doação de cestas básicas, né? E no momento nós estamos precisando praticamente quase todos os itens, né? Arroz, café, açúcar, farinha, leite em pó, molho de tomate. Saindo daqui do salão à direita tem um quadrinho próximo da cantina, que estão os itens ali para dar uma reforçada, para aqueles que puderem colaborar, contribuir, né? A casa agradece, e as famílias também. Nós temos a nossa livraria, a biblioteca e a cantina em funcionamento 30 minutos antes e 30 minutos depois da palestra. Então, para aqueles que quiserem dar uma olhada nos livros na biblioteca, ou fazer um lanche na cantina, ou então até mesmo na livraria, temos esse tempinho aí para aproveitar, né? Na livraria nós temos agora feirinha, continuamos, quer dizer, com a feirinha de livros já lidos, por apenas R$5. Então sempre tem um livro com um tema bem interessante, por R$5, tá? Temos o nosso brechó, o nosso trabalho também que nós fazemos, né? Então sempre estamos aceitando doações de roupas, calçados e outros utensílios em bom estado, né? O horário de funcionamento são as terças e quintas, das 9 horas às 12 horas e das 13h30 às 16h30. Nós também fazemos o trabalho para gestantes, né? Necessitamos sempre de fraldas de tamanho M. Itens também que compõem enxoval de bebê, né? Novos, usados, mas sempre em bom estado, né? Temos também o nosso Evangelho Terapia, que a casa sempre recomenda, que pode ser feito em formato presencial online, sobre o Evangelho, onde nós conversamos, colocamos questões do nosso dia a dia. Temos diversos horários, e para aqueles que estiverem interessados, na livraria estão as disponibilidades, né, de horários. A casa também convida para aqueles que puderem, para serem sócios contribuintes ou para contribuírem com qualquer valor, para que possamos honrar os nossos compromissos, né? As nossas despesas administrativas, e para aqueles que tiverem interesse, na livraria poderão ter essas informações. Também convidamos para aqueles que gostam de animais, apadrinharem nossos queridos gatinhos, né, que nós temos, para aqueles que não puderem, contribuírem com algum alimento, com algum utensílio. Esses gatinhos aí, depois da pandemia, não pararam. Bom, vamos lá. Nós temos agora, eu falei do brechó, vamos ter no dia 29 de agosto, sexta-feira, um grande feirão de roupas com valor super acessível, de 9 às 13 horas, ou seja, dia 29 de agosto, vamos ter um mega feirão no brechó, das roupas do brechó. Dia 31 desse mês, né, nesse próximo final de semana, teremos a nossa feijoada, em homenagem ao aniversário do nosso querido mentor, Dr. Bezerra de Menezes. Feijoada tradicional, para aqueles que gostam, e feijoada vegana,
né? Nós temos aqui, informamos que o valor é R$ 7,90, 100 gramas. Né? E para aqueles que quiserem, estamos aceitando doações de ingredientes, né, para fazer sobremesas e colaborarem para que o almoço, como sempre foi, né, seja um sucesso. A lista de ingredientes está na livraria, tá? Para aqueles interessados. Temos também 2 rifas, nossa, bastante aviso, hein? Temos 2 rifas no valor de R$ 5,00, uma de 2 quadros decorativos e outra de um airfry nova. Quem se interessar, passem, sabe onde? Na livraria. Na livraria tem tudo, gente, tem tudo que vocês possam imaginar. Só... a livraria está virando uma secretaria, né, no SOS, né? Então, para aqueles que tiverem interesse, na livraria teremos essa rifa, né? Os gatinhos não ficam na livraria, eles ficam ali atrás do pátio. Sigam o GBEM nas redes sociais, né? Nós temos o Instagram, que é GBEM Rio, GEEBEM.Rio, e YouTube, GBEM Rio, com letra maiúscula. Para aqueles que quiserem acompanhar palestras que já foram realizadas ou outros eventos, nós temos nessas redes sociais. E agora nós vamos fazer o sorteio dos livros. Mas antes, vou fazer mais uma vez essa pergunta. Tem alguém vindo pela casa pela primeira vez? Você? Então você já está contemplado com o livro, tá bom? Você pode passar, sabe aonde? Na livraria. Tá bom? Agora nós vamos falar mais 2 números. Mais 2 números para serem sorteados. 33. Isso aí. Captou o pensamento aqui da... Nada de 33? Mais um, Joana. 24. Na verdade. Pegou, Eliane. Pode passar lá já ia falar Bob Mãe. Pode passar na livraria, tá bom? Mais um. 74. 74. Tem 74? Ele chegou até 74? É 90. Nada. Não sei também, 74. Não. Falta mais um. Então. 25. 25? Não, vamos lá, 10. 10. Tá difícil, 40. 40? Opa, saiu 40. Então todos tenham uma boa noite. E quando vocês saírem daqui, não se esqueçam de passar na livraria. Isso aí.